Vamos continuar conjugando verbo. Na aula anterior, eu falei sobre o tempo presente do indicativo. Lembrando que são 3 modos verbais. E eu estou trabalhando o indicativo, parte por parte. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês o pretérito imperfeito do indicativo. Fiquem comigo. Conjugar verbo é muito importante, não somente para as provas de vestibular, de concurso público ou qualquer uma outra prova que você vá fazer. Conjugar verbo é importante para o dia a dia. Temos que conjugar da forma correta. O verbo acompanha as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Também trabalhei com vocês em uma aula anterior sobre verbo. Aconselho vocês a irem na playlist sobre gramática e procurarem um assunto sobre verbo, que eu estou dando continuidade agora. Eu coloquei uma tabelinha para vocês e mostrei que há um radical, que é representado pela letra R, a vogal temática representada pelas letras V, T, desinência modo temporal pelas letras D, M, T e desinência número pessoal pelas letras DNP. Devemos ficar de olho na DMT, desinência modo temporal. Nós vamos saber por esta coluna se o verbo está no presente, no pretérito ou no futuro, dos modos ou do indicativo, do subjuntivo ou do imperativo. Nós vamos trabalhar hoje o pretérito imperfeito, e esse pretérito imperfeito é uma ação do passado em continuidade, em continuação. Eu andava triste. Andava é pretérito imperfeito. É uma ação no passado que era contínua na minha vida. Nós vamos conjugar o verbo amar, que eu comecei conjugando com vocês na primeira aula sobre verbo. O verbo amar no pretérito imperfeito, nós temos AM, o radical, a vogal temática. A desinência modo temporal do verbo no pretérito imperfeito da primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, amar, carregar, falar e assim por diante. A desinência modo temporal é vá, com uma variação em vé na segunda pessoa do plural. Por isso o verbo fica eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Amáveis, segunda pessoa do plural, vós. Esse vé é a variação do vá, desinência modo temporal. Você conjuga qualquer verbo da primeira conjugação. Eu carregava, tu carregavas, ele carregava, nós carregávamos, vós carregáveis, eles carregavam. Falar, eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Você me diz, professor, é tão fácil assim? É, claro que é muito fácil. Só lembrando que eu estou trabalhando com um verbo que é regular, que não muda o radical. Alguns verbos irregulares, quando eles são muito irregulares, que é uma mudança brusca no radical, pode haver uma variação. Mas verbos regulares, que a maioria dos verbos são regulares, eles são fáceis de conjugar. Agora eu quero fazer uma ressalva. Eu estava falando do verbo na primeira conjugação. Os verbos terminados em AR. Verbos da segunda e terceira conjugação têm uma diferença. O bom disso é que somente no pretérito imperfeito e no presente do subjuntivo, que em uma outra aula eu vou falar para vocês. Hoje, pretérito imperfeito. Verbo da segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Viver, correr, perder. E também os verbos da terceira conjugação terminados em IR, partir, sorrir, cair. Estes verbos, na desinência modo temporal, DMT, eles vão apresentar IA, com uma variação em IE. Viver, eu vivia, tu vivias, ele vivia, nós vivíamos, vós vivíeis, eles viviam. Correr, eu corria, tu corrias, ele corria, nós corríamos, vós corríeis. Olha, esse IE é a variação, eles corriam. Verbos da terceira conjugação também. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Viram como é fácil? Agora é treinar. Treina bastante, não decora verbo. Saiba qual é a desinência modo temporal. Isso vai ficar muito legal, vai ficar muito fácil para você. Até a próxima!